E agora estão falando de fake news na internet? Que é isso? E agora estão querendo devolver o poder à Globo e aos jornais e tirar o poder das pessoas falarem? E aí o que a gente está falando aqui de Web3 é a Web3 simplesmente não permite isso. Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um capítulo do Confraria Web3 Wine and Talks, aquele bate-papo gostoso, descontraído. Estou aqui com os nossos convidados de hoje. Por favor, eu gostaria que vocês se apresentassem em 140 caracteres. Quem quer começar? Primeiras damas, né? Não, mas é sempre assim. Eu sou Sofia Sense, sou Community Manager do IbraWork. Nós somos um hub de Open Innovation com foco em Smart Cities. Estou caminhando dentro da inovação faz mais ou menos 4 anos. Uau! Eu era da educação, era professora de primário. Que legal! E aí vim estudando negócios, pedagogia empresarial, vim fazendo pós-graduações e hoje atuo no ramo da inovação. E a minha parada é juntar pessoas, né? Então, assim, aquela coisa, você conhece fulano que fala do não sei o quê? Acho que é porque eu vim do interior. Então, aquela coisa, sabe filho da fulana? O filho da fulana faz um pão maravilhoso pro final de semana. Então, eu vou te dar o telefone pra você comprar o pão dele. E aí, vou fazer isso na área de inovação, né? Ah, sabe uma startup na área de infraestrutura urbana? Sei, peraí que eu vou te passar o contato. Então, a minha vida é essa, juntar pessoas. Sou apaixonada por pessoas. Desde que eu falo assim, nossa, dá um cansaço, né? Como é que o pessoal fala? Energia social, né? Nossa, minha energia social esgota. Sim. E eu, na verdade, gosto muito. Então, acho que eu tô, assim, dentro de um processo que gosto bastante. Muito bom, seja bem-vindo. Obrigada. Eu sou Alexandre Giraldi, sou consultor de negócios do Sebrae São Paulo, fui expulso de 4 escolas. Hoje eu sou formado em administração, tenho pós-graduação em marketing digital pela SPM, tenho também pós-graduação, um MBA de gestão de pequenos negócios na AGV. Mas eu gosto de contar a história de que eu fui expulso de 4 escolas para mostrar, né, que tudo tem solução, né? E eu comecei a estudar mais forte quando eu resolvi montar a minha própria empresa. Então, paralelo ao trabalho no Sebrae, também sou comerciante fazem 22 anos. E vivencio esse universo do marketing, né, ligado e relacionado a toda a parte de tecnologia, inovação, internet, né, vim da época da internet de escada, né, aquela história de né, para mostrar que estava conectado e tudo mais. Então eu venho aí desse universo da aplicação da tecnologia lá no marketing para as empresas. Legal, Girardi, muito obrigado pela presença. Muito bom. Meu nome é Yuri Cervantes, eu sou lead de comunidade na Bitso Brasil, já estou lá há uns 6 meses. E falando um pouco de histórico, pessoal e profissional, né? Eu não fui expulso de escolas, mas eu já mudei, já migrei ali algumas vezes de área de atuação. Então eu sou engenheiro de formação, né? Fiz engenharia eletrotécnica, sistemas de energia pelo Mackenzie. Mas eu larguei a engenharia, fiquei 4 anos trabalhando com mediação e negociação de conflitos. É um braço do direito ali desde 2015, fiquei 4 anos nisso. Fui para uma Legal Tech depois, também nessa área. E hoje eu decidi migrar de novo, né? Não hoje, na verdade foi no começo do ano passado. Eu decidi migrar e entrar no mercado de cripto e blockchain e essa tecnologia, porque eu acredito muito, eu comecei a estudar mais e acredito muito nessa tecnologia, nessa nova tecnologia. E eu falei, é com esse mercado que eu quero fazer a minha carreira. E aí, desde então, eu comecei a procurar mais e entrei na Bitso, vamos fazer uns 6 meses aí, como eu já disse. E hoje eu estou cuidando dos esforços de comunidade, então trazer aí um pouco dessa experiência, que não é muito grande, mas espero contribuir. Muito bom. A gente tem 2 community managers aqui. Temos coisas aqui. Somos irmãos de FGV, que também fiz MBA na GV. Uau, também acabei de chegar aí como community. Tipo meio que interligado, né? Assim, total. tipo 2 pra cá, 2 pra cá. 2 pra cá. Tem irmandade aqui. Bom, eu sou o Juliano Kimura e a gente pode começar com o nosso brinde. A gente pode fazer esse brinde, e esse brinde, eu estava contando pro pessoal aqui atrás, que esse vinho aqui, Dom Melo de Uco, ele tem uma história, né? Que inclusive é de uma das pessoas que está passando aqui nessa TV, que é o Carlos Negrão. Carlos Negrão, ele é dono dessa vinícola, né? E ele fracionou a safra. Ele, entre aspas, ele tokenizou
a safra dele e meio que vendeu metade da safra dele, tipo, tokenizada. E assim, ele é um cara que vem da área contábil. Quando ele fez o primeiro encontro com a gente tava falando, pô, a cripto é uma excelente ferramenta para fazer todo esse primeiro processo. Bom, esse vinho aqui, então, é um vinho que tem essa história de uma das pessoas que participou do primeiro encontro da Confraria Web3. Gostaria, então, de dar saúde. 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 Incrível, viu? Nossa. Muito bom. Nossa. Bom. É um vinho jovem que é bem suave, assim, né? Bem... Apesar de Malbec, né? Facinho de Chamou beber. a atenção, porque o Facinho Malbec de normalmente ele tem... Ele amarra um pouco. Ele amarra bastante, E esse né? aqui, ele não amarrou nada. Ele, assim, é Muito zero, bom, assim. viu? Bom, pessoal, eu acho que assim, pra gente dar um pontapé inicial, a gente até tava comentando aqui sobre questionamentos, né? O que é o Web3 ou não é o Web3? E a gente até tava brincando sobre, será que se não tem blockchain, significa que não é Web3, né? O que vocês ouviram, assim, desse universo? Eu tava até falando, né, que eu tô fazendo um MBA, finalizando o MBA pela PUC, de inovação, liderança, inovação e gestão 4.0. E aí uma das disciplinas era blockchain. E falava de cripto, e falava de Bitcoin, e falava né, de Web3, as perguntas e tal. E aí, gente, assim, eu achei muito interessante como tem essa parte da mitologia das coisas. Né? Porque algumas perguntas que faziam, eu olhava a resposta e falava, nossa, a pessoa X falou que o criador de coisa Y desapareceu. Uma coisa assim. Aí eu falei, gente... Aí você vê a resposta, realmente alguém teve a ideia de que uma inovação é algo tão absurdo que pode causar, assim, um problema muito grande, né? Cara, isso é um dos pontos que, assim, eu tava pensando na hora que vocês estavam se apresentando. Porque, assim, quando a gente tem numa mesa pessoas que tiveram multidisciplinas, saíram de áreas, foram para outras, né? Foi expulso de escola. Eu também tenho uma carreira mega caótica. A gente tá juntando aqui, tipo, uma espécie de anarquia, né? Porque, assim, se você parar pra pensar, e eu tava uma vez pensando sobre isso, que é a questão de... A blockchain é meio anárquica por natureza, porque ela meio que nasceu com regras que não obedecem muito o cenário atual. Eu acho também. Né? Eu estava fazendo um estudo sobre o sistema monetário que a gente usa hoje, foi criado há 3.000 anos. Exatamente. Sim. E a blockchain vem quebrar isso. Exato. Tem um gráfico que eu vi na faculdade lá no MIT que assim, a blockchain vai ser a tecnologia mais disruptiva nos próximos 10, 15 anos. Sim, com certeza. E, pegando um gancho aí no que você comentou, acho que quando a gente fala de profissões, né? Eu acho até interessante a gente comentar a diferença, né? De como hoje as pessoas vão entrar na questão de pluralidade, de abrir o leque, né? Ser mais generalista ou mais especialista, né? Eu tendo a acreditar que até com inteligência artificial, especialistas vão ser muito nichados, vão ter muita pouca especialidade realmente que não possa ser talvez ali melhor otimizada com uma inteligência artificial, com alguma coisa nesse sentido, enquanto os generalistas, pessoas que buscam, né, ter essa pluralidade de experiências, etc., elas sejam mais valorizadas, porque hoje em dia a gente vê, todo mundo que eu converso assim em reuniões nesses meetups, nessas reuniões de comunidade, você vê que os backgrounds são incrivelmente diferentes, né? Tem gente que começou com uma coisa, foi fazer outra. Assim, eu achei que eu tinha mudado muito, teve gente que mudou 30 vezes mais do que eu e tá lá no mercado, entendeu? Então, e você vê que toda a experiência que a pessoa adquiriu, todo o conhecimento que ela pegou em todas as passagens ao longo da vida, ela tá usando isso hoje para trabalhar naquilo especificamente e como um diferencial.
E é muito legal, né? Porque eu vi uma palestra muito tempo atrás do Steve Jobs, que ele fala que é muito difícil a gente conectar os pontos no futuro, né? Então, a gente tem os pontos que acontecem na nossa vida e a gente nunca sabe para que aquilo vai servir, né? Mas no passado, você só consegue fazer isso quando está no presente. E aí você olha e tipo, você fala, nossa, aquilo que eu aprendi agora faz sentido, né? Sim. Então, é bem legal que isso também cria uma forma de motivar as pessoas a criarem essas experiências, a viverem essas experiências e, tipo, não acreditarem que isso vai ser inútil, que isso não vai ser... Exato. Porque o mercado é novo, a gente está construindo ele agora, né, mundialmente. E ninguém sabe quais vão ser as características, né? Hoje a gente fala de Community Manager. A diferença... tem Community Manager que trabalha com games que é diferente do Community Manager que trabalha dentro... Completamente diferente. E o nome da vaga é a mesma. E isso eu acho que já causa um nó na cabeça das pessoas que deveria mudar. A gente tem que ter, tipo, entender como que é. E quem está trabalhando com isso hoje que vai moldar isso, que vai falar, não, a diferença é essa. Qual que é a diferença, né? Você tem as ferramentas. Exato. E você escolhe qual é a ferramenta que adequa melhor, né? Community Manager de startup, Community Manager de cripto, Community Manager de games, né? Eles são todos muito diferentes, né? Exato. Não, isso eu dou um exemplo, né? Que é a área que eu domino, que é a parte de comunidade, que eu tô trabalhando nisso já há algum tempo. E, nossa, você vê assim... realmente, esse vídeo que eu vi era o pessoal da A16Z, e eles estavam entrevistando community managers de jogos e tal, e o vídeo falava exatamente sobre isso. Ela contando as experiências dela, e você vê, eu não faço nada do que ela faz, entendeu? Exatamente. E o cargo é o mesmo. É muito diferente, sabe? Mas se a gente for pegar na história inteira, a gente vai ter essa mesma situação. Por exemplo, com vagas de emprego, falando nesse sentido, auxiliar de serviços gerais, motorista de caminhão. Mas o camarada que dirige um caminhão com cargas especiais, produto químico, ele tem um conhecimento e cursos de especialização completamente diferente. Eu acho que, assim, eu adoro esse tipo de discussão porque a gente começa a olhar para o passado, começa a entender que as coisas só mudaram as ferramentas, que nem o Juliano falou. Sim. Mudaram as ferramentas, mas assim, as coisas continuam muito parecidas. Até mesmo a definição, né? O Web3, a gente estava discutindo. Sobre Web Semântica, Web3 Blockchain. E o que é essa definição? Eu discordo que tenha uma única coisa. Por exemplo, a Web3 é blockchain. Eu discordo. Porque eu acho que ela pode ser liderada por uma tecnologia. A base tecnológica é blockchain. É blockchain. Mas existe todo... Eu até gosto de dizer que a Web3 é tipo a próxima versão da internet, né? Porque se a gente tá na Web 2, o mais natural de a gente falar, é Web3 se for mais geral, é basicamente a próxima versão da internet. Na primeira foi conexão, né? Que é acesso à informação, que hoje a gente tem mais conhecimento. Uma criança de 13 anos tem a mesma quantidade de conhecimento do que o descobridor do Brasil, né? Dito descobridor do Brasil. Então, uma criança de 13 anos tem mais volume de informação do que ele. Acesso infinito a volume de conhecimento. Absurdo. Né? Aí a segunda parte foi quando a gente começou a ter voz, utilizando principalmente, não só, mas principalmente redes sociais. A gente poderia fazer um blog, poderia levar mais informação. Agora a gente entra no 3, que a gente individualiza, a gente controla mais e a gente cria valor em cima disso. Que é o que é blockchain, propriedade. Né? Você começa... não fica mais num lugar que a gente... Onde que é? Exato, a ferramenta, hoje mesmo né? Eu estava falando com a minha esposa, ela... eu quero investir uma sobra de dinheiro, isso, aquele outro que eu não usei. Eu liguei no banco. Poxa, por que a gente não vem para um banco digital? Aplicativo, né? Ali, cripto. Né? Dela, mas eu não sei onde é que vai ficar esse dinheiro. Eu falei, e no banco, você vê onde está o dinheiro? Também. Só porque ele tem um endereço físico. Cara, essa discussão é boa. Eu tive uma conversa agora em Belo Horizonte com uma menina chamada Stephanie. Inclusive, eu chamei ela para vir participar. Ela é uma menina que investe em Bitcoin desde 2017, 2018. Já é algo impressionante. Já. Você já viu fazer, cara, como com uma menina em 2018 eu estava investindo em Bitcoin, tá? Super bem e tal. E ela estava contando um pouco sobre a experiência dela, que é muito interessante. Né?
E você vê que ela, assim, ela tem uma clareza já sobre o que é a Bitcoin, que é diferente da nossa, né? Que ela vive, né? Ela vive. A própria questão do lastro, cara, lastro não existe há muito tempo. Quando Muito o pessoal só fica falando, não tem lastro, não tem lastro. Aí o pessoal fala, qual que é o lastro do dólar? É o ouro. Mano, você já viu o estoque de ouro dos Estados Unidos? Já viu foto em algum lugar? Não, eles até têm ouro. Eu, inclusive, tive a oportunidade de ter uma palestra com o Fernando Urich, ele comentou exatamente sobre isso. Eles têm ouro, eles compram ouro, porque nem eles mesmos confiam no próprio papel moeda, no próprio dinheiro. Então, tipo, se tudo der errado, eles têm o ouro lá para resguardar. Mas, assim, eu sempre pensei, isso é uma coisa que é interessante vocês trazerem isso, que isso eu penso desde quando eu era muito nova. Eu pensava assim, falava, gente... Meu pai é professor de carreira, a vida inteira deu aula, né? Deu aula de 40 e poucos anos. Então, todo dia 5, quinto dia útil, ele ia lá receber. E eu, pequena, tipo, 10, 11 anos, eu pensava assim... O meu entorno eram professores. Então, eu falava, nossa, o dinheiro de todos os amigos do meu pai tá aí dentro. E eu ficava pensando assim, gente, como assim? Então, sabe essa visualização da segurança de estar ali, a nota... Eu acho que a gente vem falando das definições, né? E tudo isso é muito interessante olhar, porque assim, da mesma maneira que você acha que o seu dinheiro está no banco, sei lá, eu tenho 10 mil reais na conta. E que ele é seu e que você tem controle ele está lá, dele. né? Porque o que acontece? Você deixa o dinheiro parado ali, o banco ele vai emprestando, ele vai movimentando o seu dinheiro. Ele não está na sua mão. Ele eu não acho está que, na sua mão. E você, como criança, você já estava se questionando. Eu me questionava. Não está na sua mão. E são pensamentos que você faz assim, por exemplo, a gente, voltando só um pouquinho nessa falando da definição de community, definição de Web3. Eu dei aula em pós-graduação por muitos anos. Agora eu dou aula em MBA também. E aí eu lembro que eu falava para eles, a dor humana é querer dar nome às coisas. Então, a gente precisa dar nome, dar significado. Né? Então, assim, eu tenho que botar na minha cabeça que o meu dinheiro em cédulas está no banco, porque eu confio, porque o meu gerente me liga oferecendo empréstimo, então eu confio nele. Mas num banco digital, eu não confio por quê? Porque eu não tenho essa figura, que me liga, até figura tóxica que me liga para oferecer empréstimo direto, né? Mas eu não tenho gerente, então eu não tenho a segurança que o meu dinheiro está ali, que eu tenho o meu dinheiro, sendo que nas duas situações o transita fato igual. É aquela história da falsa sensação de segurança. Vou te deixar mais confuso. Que você Por que o shampoo ainda tem que fazer espuma? Se a espuma não tem nada a ver com o processo de limpeza. Exato. E é mais antigo do que o que a gente está discutindo agora, do pagamento do dinheiro. Então, né? A história da Nossa, é super interessante isso. Tem no livro do... São crenças, né? Do poder do... Acho que é o poder do hábito, se não me engano. Ele comenta sobre aquele perfuminho de apartamento que eles fizeram o primeiro protótipo e não tinha cheiro. E aí ele matava todas as bactérias, fazia a limpeza do negócio e tal. Mas o que era... O fato de não ter cheiro... O fato de não ter cheiro, ninguém comprava. A nossa primeira conexão. Foi terrível a venda. Conexão de internet, aquele barulhinho que eu fiz no começo, lá brincando. Quando perdeu... Pra que tinha isso? Pra avisar a gente que algo estava acontecendo naquele cenário que gerava uma conexão. Vem do telefone, né? Quando você discava, fazer pi, 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 pi. Sim. Então, como é que eu vou descobrir que tá acontecendo alguma coisa? Aí tinha o barulho para nos avisar que tava tendo... Precisava do barulho? Não. Mas se aquilo não acontecesse, nós não teríamos a sensação. Bizarro. A memória é bizarra. Eu vou ter que fazer uma pegadinha do hábito com vocês. Posso? Pedir pra vocês tirarem uma foto aí. Tirem uma foto, vocês. Eu tô sem meu celular. Não. Tirem vocês com a mão. Tirem uma foto. Tira uma foto. Tira uma foto. Sim. Olha o barulhinho. Ótimo. Atendam o telefone, por favor, com a mão. Alô? Aí, ó. Aí você vai vendo as gerações. Ele já atende aqui. Ele já... mais velhinho, né? Mas tirou assim. E é o poder do hábito. Porque quem tira o poder tem tocando do na hábito, tá aqui, tela. Vai falar uma criança, tira uma foto, ela vai apertar Direto. a tela. E bacana, isso que eu tive com um amigo esse final de semana. O meu amigo tá com 36 e a irmã dele tem 8. Novo. Veio de Temporão. E aí nós estamos falando exatamente disso. Qual é o hábito? O que é normal? O hábito diz quem Né? você... o hábito diz a sua idade. Exato. Então ele falou pra mim, atende o Falando, telefone. né? Eu, rapidão aqui, ó.
Tem uma pesquisa que diz, inclusive, que a força com que você pressiona o touchscreen consegue definir a sua idade. A sua idade? Tem uma pesquisa disso? Haja dito quem fez lá o curso Quem da aperta... datilografia, né? Na época das máquinas Mas eu analógicas. queria jogar uma Não pimenta peguei, aqui. eu não peguei ainda. Queria colocar uma pimenta na nossa discussão, né? A blockchain, ela tem uma característica que a gente... muitas vezes ela não é muito citada, né? A gente tem lá a questão da propriedade, a questão da autenticidade. Blockchain também é conhecida como o protocolo da confiança, né? E um dos pontos fortes da blockchain, que a gente até não conversou agora, eu queria trazer essa discussão, porque é um assunto que está muito atual, é que a blockchain ela é a prova de censura. O que vocês acham disso? O momento que a gente vive hoje, né, dessa discussão de censura, discussão de o que pode e o que não pode, o que eu acho que a blockchain pode nos ajudar é dar identidade para os criadores. E autenticidade, você saber... tipo uma auditoria de quem foi que postou. Autenticidade no sentido de autenticar mesmo. Isso solucionaria a fake news? Seguindo esse raciocínio. Ele iria dar destino para as punições necessárias. Então ele solucionaria. Seria um caminho. Eu vejo como caminho. Eu vejo até como a questão das drogas ilícitas. Olha, não pode droga X. Mas a gente vê o tempo todo gente usando. Para alguém usar, alguém tá vendendo. Quem tá vendendo? Quem tá usando sabe que é ilícito? Sabe. Mesmo assim faz. Só que ele o faz correndo o risco das punições. Uhum. Então hoje, a fake news, no meu entendimento, e eu posso estar errado, é construída pela certeza de não ser identificado. Sim, então ele se concordo. esconde atrás disso. Inclusive tem uma juíza do STF que fez uma citação em 2018, eu não lembro agora qual foi a eleição, que foi justamente aquela que o pessoal ficou querendo atacar as fake news na época da eleição. E era o Superior Tribunal Eleitoral. Era uma juíza que estava falando sobre essa questão. E ela falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ela virou e falou assim, legal, se vocês conseguirem identificar para mim o autor... Eu vou punir. Eu vou punir. Agora, se você não consegue identificar o autor, você pode punir pessoas que... Não fizeram nada. Não é que não fizeram nada, mas é que assim, você tá punindo, 1000 pessoas que compartilharam conteúdo, que acreditaram que aquela pessoa... Só que aquela pessoa ouviu aquela notícia de outra pessoa, que ouviu de outra pessoa. E olha só... É a famosa fofoca na versão 2.0, né? A primeira pegadinha que a gente sofreu foi a invasão dos ETs na rádio. Ah, sim, a Guerra dos Mundos, que virou um filme. E da onde? Que é... Uma história incrível, né? Essa história é incrível, porque as pessoas começaram... Então, aí volta no que deu histeria, deu mó... Volta no que eu tava falando. Aí se a gente começar por esse caminho, a gente entra lá atrás, a gente vai falar de poder do mito, a gente vai falar umas coisas muito doidas lá pra trás. Mas existe... É como se fosse uma maneira de também controlar a parte burocrática das coisas, né? Porque eu falei, o blockchain é um caminho? É um caminho. Mas a quem interessa saber ou não saber o que é ou não é? Interessa utilizar ou não? A gente entrou na discussão da fake news. É que eu gosto até de brincar que assim... Estamos caminhando para a blockchain. Uma das características principais do blockchain é ser anti-censura. É que você falou que ia botar fogo no parquinho. Não, é fogo no parquinho. Isso é fogo Porque no parquinho. falar de censura hoje, né? Você pode ser cancelado, você pode sofrer uma série... E a gente tá falando exatamente de uma tecnologia que a natureza dela é ser anti-censura. Sim. A Bitcoin não pode ser bloqueada ou censurada porque é impossível de ser censurada ou bloqueada. Assim como outras criptomoedas que têm vários nodes, etc. Tal, eles podem marginalizar no país, mas não dá para você derrubar uma criptomoeda. Dá para derrubar uma criptomoeda, Yuri?
Não, você consegue fazer assim... Geralmente elas são formadas, por exemplo, o Bitcoin, ele é formado para você precisar gastar mais do que o que você ganharia derrubando ele. Então, tipo, para você conseguir derrubar a blockchain do Bitcoin, você precisa ter um consenso da maioria. Mais de 50%. Mais de 50%, 50,1%, Um né? fazedor de opinião poderia fazer isso? Não, porque você precisa ter o poder computacional para isso. Então, tipo, você não consegue derrubar a blockchain do Bitcoin, porque você precisa ter o poder computacional de 50 mais 1% de toda a rede que sustenta, toda a infraestrutura. Então, tipo, é mais caro... É mais caro você fazer isso do que você... Porque para você fazer isso, você vai ter que criar uma nova blockchain. Seria mais ou menos isso. Porque aí você seria o validador da rede, porque você tem a maioria, e aí você cria uma side, entendeu? Você consegue manipular, né? Você consegue manipular os blocos. Só que para você fazer isso, você gasta muito dinheiro. Então, ele é feito para não valer a pena. É feito pra E aí você alinha os então. objetivos, né? Que é tipo, o crime, para você conseguir fazer o crime, você ganha menos do que você seguiu que já tá. Gasta então, mais você do gasta que- mais, então, do que você vai roubar. E a pessoa não vai ganhar nada. Você desestimula, Porque entendeu? isso é uma coisa muito interessante, porque a partir da hora que você frauda o sistema, você vai levar o valor da Bitcoin a zero. Assim, se você conseguir juntar esse poder computacional e fazer uma nova rede, você vai ter o poder das criptos daquela nova rede que você fez, daquela nova blockchain. Você vai levar a zero? Provavelmente, mas pode ser que naquele curto prazo você consiga lucrar muito. Só que, novamente, voltamos àquilo lá. O que você vai gastar para fazer isso, ou seja, para dar o primeiro passo, você já está perdendo dinheiro. É um risco Você pode muito vender grande, tudo né? que você não cobra. Não, porque assim, tipo, vamos entrar na essência do dinheiro. A essência do dinheiro é FID, moeda fiduciária. FID vem de confiança. Então, tipo, se você perde a confiança, o dinheiro perde o valor. Voltando no que você estava falando lá do dólar, né? A questão de trust, né? O dólar perdeu o lastro no ouro há muito tempo. Eu comentei que os Estados Unidos têm ouro e tudo mais, e ele realmente tem. Porque todos os países guardam ouro. A gente tem reserva de ouro em quase todos os países, né? O Brasil só que tem uma reserva pequena, mas todos têm. E aí, quando você fala dos Estados Unidos ter o lastro em ouro, isso já caiu há muito tempo. Foi chancelado, assim, o governo mandou o goela abaixo da população, tipo, e falou, ó, o dólar não é mais lastreado e durmam com esse barulho aí. E foi assim. E aí o dólar virou a moeda, né? O papel é o que a gente valoriza. Então, desde então, a confiança é o governo falando que aquilo tem valor. Desde então é assim. E aí, quando a gente traz isso que você comentou, né? Do Bitcoin, por exemplo, né? Existem possibilidades de você hackear uma blockchain? Tem blockchains que são centralizadas que você consegue. Você pega, por exemplo, uma Solana, ela já teve vários ataques e tal. Mas, assim, derrubar é muito difícil. Porque a blockchain ela tem essa característica de ser mais segura. Né? Você conseguir, tipo, realmente pegar tudo que tem ali, derrubar, fazer uma nova, hackear. Tem uma cópia integral da base de dados distribuída por pessoas que às vezes são anônimas. Exceto quando é Proof of Stake, que tem um monte de... Você precisa comprovar que você tem stake, né? E aí você consegue até, entre aspas, identificar os atores que tem o stake, né? Basicamente. Exato. Só que aí, tipo, entra também, né? No Proof of Stake, que hoje o Ethereum é assim... Você precisa ter mais de 50% do capital ali daquela rede. Também é uma coisa astronômica. Hoje em dia não é possível. E uma coisa que é legal das redes quanto mais elas valem, mais caro é você hackear. E mais interesse as pessoas têm em hackear. Quanto mais barata é a rede, mais fácil é você hackear. Só que ela vale menos. Não vale nada, então... Então, tipo, menor é o interesse das pessoas roubarem. É uma coisa que não chama atenção. Não é aquela coisa do... Não tem... O Bitcoin é 10 anos atrás. Tipo, 10 mil, sei lá, uma moeda que inventaram aí, KimuCoin. Se você roubar 1 milhão de KimuCoin... Mano, problema seu. O Bitcoin não precisa ir muito. A gente fala do famoso, mas Bitcoin 10 anos atrás, que não valia nada. Sim. Se você pudesse hackear a rede do Bitcoin 10 anos atrás, parabéns, você hackeou a rede, mas vale centavos. Você ia querer hackear a rede do Bitcoin? É interessante como as coisas vão mudando, né? Eu gosto de olhar isso na área de inovação. Até 3, 4 anos atrás, falava de Open Innovation, as pessoas falavam, nossa, eu não quero saber disso, não. Eu era uma que eu falava de não entendo isso. Aí você vai ver e fala, nossa, é bacana, é simples, é seguro e tal, né? Eu acho que o Bitcoin foi isso que aconteceu, né? O pessoal falava, não, ninguém dava muita atenção e hoje já tem um baita de um mercado. Veio com essa máxima também, porque em 2008
teve aquela crise nos Estados Unidos, né? De banco emprestando dinheiro para banco, dando, né, empréstimo para banco. E aí o sistema financeiro falou, opa, tem alguma coisa errada. Porque a gente fala, né? Que vocês mesmos estavam comentando agora mesmo. Os bancos, eles têm essa máxima de se todo mundo sacar dinheiro, o que acontece? Primeiro que não tem, né? Primeiro que não tem pra pagar todo mundo. Não tem espécie. Aconteceu nos Estados Unidos, não foi? 1 mês, 2 meses atrás? Todo mundo tirou Não, e dinheiro tem de um uma outra banco? coisa que ninguém pensa, que é o seguinte: se o país, a moeda do país sempre está amarrada à performance do país. Sim. Se o país está isso é dando verdade. merda, a moeda vai pro saco. É mais seguro guardar dinheiro no banco ou mais seguro guardar dinheiro na blockchain? Em criptomoeda. E aí uma dúvida, quando a gente falou da liberdade, do fake news e etc e tal, como que isso pode funcionar com essa tecnologia da Web3 para que possa ser identificado a origem, o criador de, por exemplo, uma fake news, ou não necessariamente uma fake news, mas um ato de infração às leis normais que a gente tem. Eu acho que tem muita coisa que a gente... Eu acho um absurdo que tem uns influenciadores malucos aí na internet, que eu não quero nem citar o nome. Melhor. Que os caras, eles não entendem... O cara não entendeu nem a primeira e a segunda série da internet, porque a internet tem uma história, e uma história muito pesada, né? Lá em meados de 2011, a gente teve um ativista digital chamado Aaron Swartz, e os Estados Unidos tentou votar um projeto chamado Sopa e Pipa, que era um projeto de lei que foi incentivado principalmente pela grande indústria digital. E fala basicamente sobre direitos autorais. Se aquela lei fosse aprovada, a internet que a gente conhece hoje, ela não ia existir, né? Então, toda característica... Aquela receita que você vai pegar no Google, você não ia conseguir. Não, porque hoje você posta um vídeo e tem um trecho de uma música no meio. Aí você vai postar um negócio, aparece um review de um filme, que aparece um trecho de um filme, que aparece às vezes o spoiler de um filme. Tem gente que ganha dinheiro só dando spoiler de filme. Você tem noção que todo o universo econômico, ele deixa de existir? E aí é legal a gente entender essa história, porque isso tem a ver exatamente com essa discussão que você colocou, que é de saber quem são os autores. Pô, quem são os autores? Tipo, a internet é esse lugar meio caótico, entre aspas. Concordo que quem comete crime precisa ser punido, mas não deixa de ser punido, porque você vai lá e tenta achar quem cometeu o crime, independente de lei ou não. Sim. O cara fez tal coisa, causou... Vou dar um exemplo da escola... Você lembra da escola base? Escola base. Case é um caso antigo de internet. Caso antigo. A Globo fez fake news e acabou com uma escola infantil, porque algum pai deu uma fake news falando que o pessoal da escola abusava das crianças. A população revoltada foi até a escola. Isso é um caso jornalístico que estudam até hoje. Até hoje? Até hoje. Qualquer curso de jornalismo, qualquer estudante de jornalismo vai passar por esse caso, porque é um caso muito sério. É um caso muito sério, porque daí chegou e a população foi lá e destruiu. Não é que foi lá protestar, foi lá e destruiu a escola. Pergunta se essa família foi indenizada pela Globo. E agora estão falando de fake news na internet? Que é isso? E agora estão querendo devolver o poder à Globo e aos jornais e tirar o poder das pessoas falarem? E aí o que a gente está falando aqui de Web3 a Web3 simplesmente não permite isso. Vai ter site em blockchain que vai ser impossível de ser tirado do ar. E aí? Eu acredito bem nisso também. Eu acho que a gente vai ter
Na verdade, assim, acho que vai ter uma adaptação, né? Até a gente chegar nesse cenário totalmente descentralizado e que você é o responsável, onde você cria seu conteúdo e tudo mais, acho que tem um intermediário, né? Tem muita gente que eu converso, por exemplo, porque eu participo das comunidades, vou atrás, converso com o pessoal que está inserido nesse meio, conhece infinitamente mais do que eu sobre todo o cenário de cripto. Meu, é unânime, né? Nossa, cenário descentralizado, que coisa maravilhosa. Tipo, eu vou poder controlar meu dinheiro, não vou depender do banco. E outras instituições. E outras instituições, não só o banco, como pegar notícia, sites e tudo mais. Mas tem até eu chegar lá, tem a grande maioria das pessoas, que nem todo mundo tem esse tipo de conhecimento ou esse tipo de tempo para estudar, para conseguir esse tipo de conhecimento. Porque as pessoas, hoje em dia, você tem os seus próprios interesses. Às vezes a pessoa está focada na carreira dela, ela trabalha em outra área. Isso não está impactando a vida dela ainda no dia a dia. Né? Então, para essas pessoas se aderirem a esse novo cenário, né, talvez elas precisam ter um mínimo de segurança. E aí que entram o nem lá nem cá, né? São aquelas empresas que elas são centralizadas, mas que elas fornecem um nível de segurança já dá algum tipo de resguarde ali, de segurança para as pessoas confiarem, né? Porque hoje em dia a confiança é um tema do universo cripto que todo mundo fala. Quem não entra é por medo. Né? Pelo que acontece, pelo que sai na mídia e tudo mais. E quem tá lá dentro sempre fala sobre isso. Então, tipo, quem tá lá dentro mesmo, as pessoas que já estão lá há muito tempo, hoje em dia... eu conheci um cara que tá, sei lá quanto tempo já mexendo com isso, caiu um golpe recentemente, 2 meses atrás. Direto. É direto. Então, assim, é complicado você falar de segurança, porque até as pessoas que estão lá, são nativas, estão mexendo nisso direto, ainda assim estão passíveis a cometer um erro. Porque é muito novo, né, Yuri? E o erro não tem volta, né? Não tem volta. Não tem volta. Que é uma coisa que a gente não tá acostumado. Não tá acostumado. Porque hoje na Web 2, você tem lá né? você sempre tem, tipo, a quem recorrer. Sim, exatamente. E na internet, como você é o responsável, você não tem a quem recorrer. Vou falar um case muito legal. A gente teve no Web Summit semana passada, né? Movimentou o Rio. E aí eu vi uma palestra que me chamou muita atenção. A CEO do OnlyFans ia falar sobre formação de comunidade de conteúdo. Incrível. Cara, eu olhei aquilo e falei... Pô, vou lá. Porque o que eu tinha a visão do OnlyFans é o que todo mundo vê por aí. Adulto. Exatamente, conteúdo adulto. Mas não é só isso, né? Cara, é assim que nasceu, né, o OnlyFans. Não é isso. Tem terapeutas, tem comediantes, tem criadores de conteúdo, tem chefes de cozinha. Eu tenho OnlyFans. Então, as pessoas estão fazendo... O pessoal acha que vai ver meu nude lá, mas não vai. Porque não ia ver muita coisa, eu sou japonês. Mas deixa eu te contar. Deixa eu pontuar o que ela falou. Ela terminou a palestra falando, aí já que você vai se sentir confortável com o que eu vou dizer. Ela falou que eles trabalham para que as pessoas que colocam conteúdos lá sejam seguras. Não importa o teu ramo de atuação. É isso aí. É segurança. Até então, ela falou, pode pôr que tá seguro. com segurança. Então, exatamente. Sabe, vê que tá indo para um novo... Porque eu não tinha essa visão. OnlyFans. E até o próprio Eu não nome tinha essa diz, visão. Né? OnlyFans. Né? E o crescimento deles é absurdo. Ela colocou números de crescimento, é absurdo. E ela falou, a nossa missão é dar segurança aos conteudistas. Isso valoriza muito o conteudista, o criador de conteúdo, né? Muito. A gente pode dizer que o OnlyFans é tipo uma plataforma pré-Web3. Poderia. O que ela falou, o que nós falamos aqui foi o que ela falou em 20 minutos de palestra, questão de segurança. Sim. Animal. Tá? E assim, eu olhei e falei, não, eu vou, não é aquela coisa, né? Eu vou de curiosa. A palestra dela foi incrível. Um posicionamento incrível da plataforma para segurança. Então ela falou a todo momento. Nossa visão é segurança para os conteudistas. Acho que é um passo, para mim é um passo do que a gente está falando aqui. E as pessoas têm uma visão às vezes meio, como que fala, preconceituosa, né? Tipo assim, a visão preconceituosa é TikTok é só para criancinha de 8 anos. Só para dança. Não é? Eu sei que você usa firme, é lá que eu acompanho. Mas o pessoal fala, eu escuto isso o tempo todo. O TikTok é coisa de criancinha pra fazer dancinha. Posso te falar? Eu fiz uma pesquisa lá. Se você pesquisar professor de matemática, sim, tem. Muito. Se você advogado de direito imobiliário, tem. TikTok já é plataforma de busca já. E eu vou te falar por que o TikTok é uma rede que tem que investir. Nessas coisas que eu estudei ao longo da vida, aí eu passei para neuropsicologia. Então, o cérebro da criança, o cérebro do adolescente, eu me aprofundei bastante. Tem uma faixa etária, não vou me aprofundar muito, que
no máximo 2, 3 minutos ali para pegar conteúdo e digerir. Eles não ficam mais que 2, 3 minutos. A gente chama de microlearning. Então ali, um professor de matemática que consegue em 1 minuto Passar uma pílula de uma fórmula que é importante, um adolescente de 15, 16 anos, ele vai lá e ele faz a prova muito melhor do que pegar um livro e destrinchar tudo isso. E eu fico pensando, né, que assim, a gente olha o TikTok com desdém, é uma coisa de criança. Cara, ou a gente se posiciona e nesse caminho, ou daqui a pouco a voz de quem tá mais, os 30 a mais, não vai chegar nessa galera. Cara. Duas coisas que eu ia comentar. Primeiro, será que a Web3 é pensando em mim, que sou um dinossauro? Que as minhas 2 primeiras formações foram sem internet, foram indo na biblioteca. Barça. Então, Conhecer, Mirador. Então, eu estudei na Conhecer. Então, essa é um O Yuri não questionamento estudou que eu na faço. Conhecer, não. E o outro foi um desafio que eu tive quando eu, alguns anos atrás, eu comecei a falar assim, eu consigo explicar bem marketing em 2 horas. Eu consigo explicar marketing em 1 minuto? Aí foi esse meu desafio. Como que eu fazia para explicar um conteúdo de marketing em 1 minuto? Dava 2, 2,5, 3, e eu vou conseguir. Quando entrou o TikTok, meu desafio foi, como é que eu produzo um conteúdo em 30 segundos? Caraca, quanto que 30 dura... Você falou o quê em 30 segundos? Oi, tudo bem? Eu sou da época que chamava reclame de televisão. Reclame do Plim Plim. É isso, reclame era o comercial, propaganda na televisão. É uma frase praticamente. É 30 segundos o reclame na TV. É mesmo. E aí, o que as pessoas mais querem no mundo que eu atendo, mundo empresarial? Mas se a minha propaganda passasse na TV, eu ia ter sucesso. Você tem 30 segundos para passar na TV. Você tem conteúdo para passar em 30 segundos? Não, é que eu tenho que explicar que meu lanche, que não sei o quê, produz conteúdo rápido. Então, quando eu pego... É o básico, né? Esse exemplo, TikTok... Por quê? 30 segundos. A criança, eu não tinha essa informação técnica. A criança, ela quer a coisa muito rápida. E nós estamos nos adaptando com relação a isso. Coisa rápida. Eu sofro pra caraca com isso, Deus do céu. Pra gerar conteúdo rápido. Mas pra consumir, você olha e fala assim... Pra consumir é bom. É maravilhoso. Não, mas tanto que tem os recursos de vezes 1,5, vezes 2 agora, porque os áudios já estavam ficando muito grandes. O vídeo do YouTube em 2 vezes, uma vez e meia. Já tava ficando tudo muito grande, entendeu? Exatamente. Pra acelerar. Você viu que agora nos áudios o WhatsApp tá começando a colocar o resumo do áudio? Transcrição. Ainda tá muito... Tá bem ruim. Ele tem No umas WhatsApp palavras... eu vi agora que dá pra impulsionar a mensagem. Velho. Nós vamos poder encaminhar mensagem para 1000 pessoas. A gente vai poder programar envio de mensagem para um horário determinado. Tem um monte de coisa nova que tá chegando no aí. WhatsApp? Tem Eles vão se atualizando, né? Eles vão se atualizando. Sempre. Só que eles dão uns passos pra trás também, né? Dão. O Instagram agora, você viu essa notícia? Eles tinham integrado o Instagram com os NFTs. E eles deram um passo para trás. Eles tiraram a integração dos NFTs no Instagram. Acho que isso é... Tiraram. Voltaram atrás. Voltaram atrás, né? Eles tinham colocado, agora... Eu achei animal. Ainda tem os avatares lá, mas o NFT mesmo acho que eles tiraram, Não, isso foi triste. Porque eu já falava nas apresentações para falar, olha, o Instagram aqui, fez isso. Pum! Agora você tem NFTs no Instagram, que é uma coisa animal. Aí eles voltaram atrás. Tiraram o recurso, não tem mais. Mas eu acho que foi um pouco por causa da inteligência artificial. Quando veio a inteligência artificial, né? Eles acabaram, a gente já tá pensando em metaverso, já tá pensando em coisas lá, e agora a inteligência artificial veio, assunto super... A gente precisa se posicionar. E será que a inteligência artificial pode ser definida como Web 3.0? Então, isso é uma ótima pergunta. Ficou silêncio agora. Essas são as melhores perguntas. Pessoal, deixa no comentário aí, fala o que vocês acham, porque aqui eu nem... Mano, ninguém tem coragem, né? Você deu uma... Não, mas é uma pergunta cabulosa. Eu não saber responder essa pergunta, só vou te dizer uma coisa. Quando lançou o ChatGPT, eu ainda não estava como community. Eu sou conteudista em algumas universidades e eu fiquei em pânico. Eu falei, gente, tô lascada. Porque, você fala assim, ChatGPT, faça um copyright de 20 publicações de não sei o quê.
Mas se eu te falar que o meu trabalho otimizou num grau, num tanto, e às vezes eu tô criando um conteúdo, tô escrevendo um artigo, alguma coisa, e eu faço uma pergunta pra ele me traz informações que seria humanamente impossível pra eu achar. Não, muito massa, eu tô amando. Eu uso direto, eu uso todo máximo. dia o ChatGPT. E eu virei, tipo, praticamente um revisor. Eu basicamente, tipo, eu vou lá, peço pro ChatGPT, reviso, ajusto e publico. Quer um dado? Eu consegui aumentar 30% a conversão no Google. A conversão. Pago. E quanto você aumenta de produtividade? Absurdamente. É absurdo. Absurdamente. Nossa, 30%? 30% Não, e de resultado a mais. produtividade, eu arrisco dizer que aumentou muito mais. Sensacional. É muito bacana. Só que assim, você precisa também entender, as pessoas usar. falam, não, mas vai emburrecer os processos. Eu vi isso muito no começo, fiquei com muito medo. E aí eu comecei a ver o pessoal falando, não, usa assim. Então eu faço toda a conversa, eu dou pra ele conteúdo pra ele me devolver o conteúdo rico. E é muito rico. Isso aí. Não, É mas muito sabe o rico. que ninguém tá pensando? Mano, todos esses eventos que aconteceram aí, todos eles, e eu comecei a escutar umas críticas absurdas. Porque basicamente começou a se resumir todos os eventos e todas as palestras e todos os painéis falando sobre o ChatGPT. Todos. É bizarro. Tipo, da Web Summit, Virou assunto, né? o pessoal já cansou de ouvir falar sobre o Web ChatGPT. As listas eram enormes, tinha várias coisas no Só mesmo dia. ChatGPT, Sim. mano, todos os painéis tinham ChatGPT, mano, é um absurdo isso, né? Aí, só que ninguém tá aí pensando no seguinte, o ChatGPT, como ele vai aumentar a produtividade e assertividade, né? Produtividade porque ele vai encurtar o tempo de produção. Se ele encurtar o tempo de produção, a blockchain e as outras tendências, eles vão acelerar. Acelerar. Eles vão acelerar. Vai chegar mais rápido. Metaverso vai chegar mais rápido. Bem mais. Vai chegar mais rápido. Tudo que você imaginar. Internet das coisas, Maker. Porque Maker vai ter mais modelo 3D mais rápido, que vai ser impresso mais rápido. Então, você vai ter 1 bilhão de coisas que vai acelerar o processo e o pessoal só tá falando do presente, só tá falando do ChatGPT. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que é uma questão, é isso que eu te falei, é uma questão do medo da mudança, do medo do futuro. A gente fala muito Smart City, inovação e tal, aqui no Ibra, a gente esbarra muito com isso. Quando você fala da mudança, quando você fala, vamos fazer aqui e tal, vamos cuidar da mobilidade, as pessoas têm medo da mudança. Tem. Quando você fala do ChatGPT, eu mesmo, há 4 meses atrás, eu falei, gente, ele vai tomar o meu trabalho? Não, ele vai me auxiliar. Então, o medo da mudança, porque falamos quando vem a internet. falamos de inovação, É mesmo. tecnologia e tudo isso, mas somos seres humanos, É isso aí. de relações, Mas toda com medo. mudança causa medo. Toda. toda mudança causa Que me diz medo. uma mudança que não causa medo. Mas vamos falar nesse contexto do medo, né? Eu vi uma palestra de cibersegurança esse sábado e aí a inteligência artificial sendo usada para o mal, para ataques, né? Ah, tá. A mesma Os dois coisa. lados sempre, né? Você tem os dois lados. Então você tem, tipo, a quantidade de ataques que já existem hoje, né? Qualquer coisa que pode ser, que liga ou desliga, pelo que o cara falou na palestra, pode ser hackeada, invadido. pode ser invadida. Então, tipo, como você usa isso para o bem também, né? Então, eles já estão usando para o mal, isso é um fato. Sim. Como está acelerando, né, o processo de invasão, de segurança e tudo mais. E como você pode usar isso para se ajudar a proteger as Tudo bem. pessoas. A vantagem da blockchain é que, apesar de você ter esses ataques hoje que a gente tem normalmente ali em qualquer aparelho em Web 2, quando você está na Web 3, a blockchain ela já facilita muito, porque ela já expurga muito desses ataques pelo fato das pessoas não conseguirem alterar. Né? Já está lá, está cravado, não tem o que fazer, é muito difícil, você precisa de um poder computacional absurdo. Então, ela já cria essa barreira, porque nesse cenário de inteligência artificial, é uma coisa, tipo, astronômica. A gente não tem noção do potencial que isso vai ter no futuro. Então, você já trazendo uma nova tecnologia que já é mais segura, você já volta alguns anos nesses ataques, entendeu? Isso é uma coisa super importante que para as pessoas... E a tecnologia solucionando a tecnologia. Isso. Sabe o que eu acho que é uma bosta? Que tem muito a ver com o que está acontecendo hoje em dia, né? É o humano tentando solucionar a tecnologia. Porque, Tem essa sensação também. Não, porque assim, uma coisa é você pegar a tecnologia
e regular a tecnologia para controlar a tecnologia. Então ela é exponencial, as duas caminham no mesmo passo. Você já tentou pegar um bando de humanos dentro de uma sala para ficar monitorando conteúdo de redes sociais? Sabe quantos conteúdos são publicados no Facebook, no Instagram, no TikTok por minuto? Sabe quanto é publicado por minuto? Não faço nem ideia. Acho que é humanamente impossível, contar. É isso. Não, e aí... Petabyte, sei lá, um negócio bem É absurdo. É absurdo. É muito. Aí você fala assim... Aí você fala assim... Os humanos vão ter que regular os conteúdos que estão subindo. Você vai ter que botar a população brasileira vezes 5 para poder regular o que está subindo na internet. Mas você sabe que assim, ó, a gente está falando de um nível de profundidade que a gente ainda tem hoje muita gente que não faz ideia. Não faz ideia. Nós vamos fazer agora lá no Sebrae um evento para falar só sobre inteligência artificial. Então, copia aí, ChatGPT, né, entre outras. Isso uma coisa já mais avançada, mostrando para as pessoas como usar, como que isso pode ser interessante para a sua empresa. Eu vou fazer um outro evento para falar sobre ferramentas de marketing digital, exemplo, WhatsApp, Marketplace, redes sociais, para as pessoas poderem utilizar ou para divulgar, ou para atender, ou para vender. E isso agora, no final desse mês, a gente vai fazer essa série de ações do universo digital. Vou fazer uma outra imersão de sexta, sábado e domingo também, sobre o uso de Instagram. Exato. Então, o que hoje, de repente, para a gente está aqui discutindo um blockchain, está discutindo aqui dinheiro virtual, tem gente que ainda está numa outra etapa, ainda anterior à nossa, que ele ainda está criando coragem de ir para uma internet tirar conteúdo. Exatamente. Qual que é o grande prejuízo no meu entendimento? Que eu posso estar errado. Essas pessoas com tamanha insegurança e medo, e eu também faço parte delas, às vezes ela só entra quando a coisa é segura demais. E aí, quando ela é segura demais, ela já está praticamente saturada. Não, TikTok. Não, mas peraí, é que seguro demais tem um outro ponto que ninguém enxerga, que é uma segurança invisível. Que é quando a pessoa, ela publica algo, que são as pessoas não a gente, mas uma pessoa que desconhece a regra mais básica. Não lê, na verdade. Não lê. Mas Ela desconhece a regra mais básica. quem só que vai parar para ler o accept do Facebook? Então, e aí entra um ponto, porque assim, se você tornar isso mais rigoroso, imagina o seguinte, você torna isso mais rigoroso. Tem uma população que não foi ensinada a usar a internet. E aí é um dos critérios que, assim, inclusive eu posso citar aqui. Eu li inteiro a PL da 2630. Tá? Inteira. Tem um capítulo 9 que eu abraço e beijo na boca, que é muito lindo. Ele fala sobre a educação da cultura da internet e do uso saudável, que fala sobre pluralidade de ideia, pesquisa na internet, as escolas e faculdades serem obrigadas a ensinar sobre a internet. Eu abraço vem cá, eu só quero você. Só que os outros capítulos são porcos. Todos os outros capítulos são porcos. E aí são capítulos que, inclusive, ela pode punir brasileiros por não saberem que estão postando uma coisa que em outro país... Isso. Porque na verdade... Não saber usar, né? Não, imagina assim, ó, o brasileiro vem de 10 anos publicando conteúdo desenfreadamente nas redes sociais. 10 a 20 anos. Insanamente. Eu vou postar eu fazendo tobogã na guia da rua da praia, churrasco na laje, tomando banho na caixa d'água. É tipo esse tipo de coisa. Que o brasileiro cresceu fazendo isso. E aí vai chegar um momento que fala assim, mano, a gente precisa educar esse povo. E é esse o momento que a gente tá chegando. Que tipo, o pessoal tá virando desculpa a palavra, um animal que acha que é Deus da internet e que acha que precisa dizer o que é certo e errado na internet. Saiu um termo, não sei se já ouviu falar, acho que encaixa no que você está falando, social healing. Pessoas que usam as redes sociais como meio de adquirir saúde mental, etc. Só que são pessoas que deveriam
passar por processos terapêuticos e esse caminho. Só que a rede social, ela tá mais fácil ali. Então, já saiu esse termo e é um termo muito preocupante para psicólogo, psiquiatra, porque a pessoa, ao invés de procurar um tratamento adequado, ela vai nas redes sociais... Achando que tá fazendo... Achando que... Porque, na verdade... Vai pedir dica pro povo. Exatamente, o que eu faço da minha vida. Os hormônios ali, a coisa, dopamina e tal, os hormônios da felicidade, quando você recebe curtidas, ele é imediato. Você fica feliz, está sendo validado. Recompensa. Só que é perigoso. É perigoso? Então as pessoas só postam. Inclusive, aliás, isso daí tem um slide na minha palestra que fala sobre que inclusive é o episódio, se eu não me engano, 1 da terceira temporada de Black Mirror. Black vai receber Mirror. uma outra, que inclusive assim, é aquele episódio que fala da Os menina coraçõezinhos, que tem né? Mano, aquilo é muito verdade. Isso, por like, é né? isso. Mas realmente, os algoritmos são feitos para isso também, Sim, né? sim. E aí é aquela sensação de você estar sempre... Aquilo ser sentir falta daquilo, né? E isso é preocupante mesmo. Você tem uma geração que cria conteúdo pelo feedback e cria qualquer conteúdo que tenha visualização. Mas isso é um problema, né? Eu tava vendo um pessoal que tava reclamando disso no LinkedIn, falando que, quando eu posto conteúdo, um texto um pouco maior, com conteúdo, com coisa relevante... Ninguém vê. Não tem nem Tá no curtida. lugar errado também, né? Aí você Não, bota, tem nem curtida. Aí você bota uma frase. Uma frase, sabe? Uma frase idiota, assim, tipo... As pessoas, e né? Não, você vai no Google procurar frases impactantes, sei lá, tipo, aí pega alguém que citou no seu que lá e você fala, olha, boa segunda-feira, e bota lá. Tem mais curtida às vezes do que o conteúdo que você Isso aí. gastou um tempo Você bota fazendo. uma foto de um pôr de sol lindo e fala bom final de tarde. 200 curtidas. Mas eu Exatamente. no universo, no pensamento empresarial, eu falo que isso aí acontece por 2 erros, né? Você que está produzindo esse conteúdo não entendeu o que o cara tá fazendo ali. O cara, ele tá ali para que nem a história do TikTok, para consumir um conteúdo rápido. E ponto, acabou. Se você não produzir esse conteúdo, tá errado. Então, assim, você tá gerando conteúdo errado ou você tá usando a plataforma Ou no lugar errada. errado. No lugar errado, Às vezes, por exemplo, exatamente. pode ser, porque às vezes, por exemplo, assim, o blog é o conteúdo mais... Denso, assim. Denso. E o YouTube? O YouTube, ele tem o Shorts, que é pra pequenininho, e o YouTube pode ser um videozinho que nem o que a gente tá fazendo aqui, que é de Sim, uma hora. Uma hora. E aí o camarada que vai querer ver um conteúdo mais denso sobre o Web3 vai querer vir aqui no YouTube, não vai lá no TikTok. Então, o TikTok, eu tô falando do TikTok, mas pegue qualquer outro, tá? O TikTok, ele vai ser, de repente, aquela história dos cortes, que é aquele conteúdo Chama, né? chamativo, curto. E aí, depois ele vem consumir. Agora... Não, isso faz todo sentido. E o Twitter? O Twitter Tem até limitação de caractere, né? Bombas. Ele só foi abrindo mais oportunidades, mas assim, olha a história. O Juliano me ensinou muito disso. A história da criação do Instagram. A história da criação do Instagram era para comparar a foto, lembra? O primeiro recurso, filtro. Pô, volta na história do troço. Eu não sei se é verdade, é o vídeo do... Como que é o nome daquele? Roberto Justus? Que ele falou que ele quase foi sócio do... No Instagram? Eu ouvi também dizer, eu não sei o quanto é verdade. Não, ele fala assim que os moleques que estavam criando Instagram, ele estudaram com os filhos dele. E que ele fez uma reunião com os caras que criaram. E que perguntou, mas se você quiser investir e tal, posso investir se eu quiser investir? Posso investir. E ele não investiu, porque ele esqueceu. Ele fez uma live com as crianças Que eram crianças, que estavam né? fazendo Instagram. Porque olha só o critério. Você tem o Instagram, o que seu aplicativo faz? Tira foto e faz filtro nas fotos. Nas fotos. Qual que é seu revenue share? Como você ganha dinheiro? Não ganha. Ainda não. Não vou investir nisso. Mas aí você pensa, tá pensando... É isso que a gente fala, as gerações, como a gente tem que olhar para a geração que tá chegando e falar, tá, Prestar atenção, o né? que tá chegando com eles? Né? Minha filha de 8 anos, Tá como é que eu vou vender na chegando? minha loja para minha filha de 8 anos? Sim. Exato. Que ela não sabe ler livro assim. Não. Ela sabe ler livro assim. E essa geração, ela meio que é uma geração que ela tá se mesclando, na verdade, Sim. né? Porque assim como a gente tem jovens... Nasceu tecnológica. Tem uma geração que é boa parte que nasceu tecnológica, mas também tem uma geração
que é mais jovem, que são os, tipo, praticamente os idosos Digitais. Nossa, os tiozão idosos. digital. Você Não, mas também tá nessa já. Tem. Eu conheço gente de 15 anos que não é nada digital também. Assim como eu também conheço pessoas de mais idade que são super digitais. Minha avó 90 fala com a Alexa. Nossa. Eu acho que a pandemia acelerou isso, hein? Acelerou os bastante. idosos de se digitalizarem adaptação, aí, viu? tem que Se adaptarem. sobreviver. Minhas avós, total. Pessoal, a gente tá chegando no limite. Cara, o papo tá gostoso. O papo tá né, bom. cara? Tá gostoso. bom. Pra gente chegar na reta final aqui e tal, eu queria deixar a palavra aberta para cada um de vocês para dizer, e aí, o que você achou desse encontro? Eu começo de novo? Vamos seguir o protocolo? Protocolo. Cara, tem uma frase muito simplesinha que fala: quando você encontrar outra alma humana, seja somente outra alma humana. Então, falando de tecnologia, falando de coisas do futuro, falando de Web3, seremos sempre seres humanos. Então, eu acho que a mensagem é muito essa, sabe? Adaptar tudo para que, enquanto humanidade, a gente esteja conectados, a gente consiga realmente fazer o melhor, né? E ter segurança, e ter acesso. Então, minha mensagem é essa. Encontrou outra pessoa, escuta, conversa, aprende, porque os encontros eles são raros, como o nosso hoje. Né? E é isso. Assim, uma coisa que eu tenho que praticar mais, que é não deixar o medo te bloquear. Às vezes o medo nos bloqueia de algumas ações, quando na verdade ele deve só nos proteger, né? E as pessoas que eu vi que tinham medo da internet, quando a internet chegou, professores, não vou ter mais emprego porque tá todo mundo ensinando as coisas na internet, né? Aquela história, aquela maluquice toda, hoje utilizam a internet. Só que o medo fez com que elas entrassem tarde, né? Nunca é tarde para se entrar, mas assim, entraram mais tarde do que os iniciais. Então, que o medo não te impeça de desbravar novos mundos. Essa é a mensagem que eu quero praticar e que eu também deixo aqui para a tua audiência. Muito bom, legal. Eu tô pensando aqui numa frase, mas eu acho que o que eu gostaria de comentar eu queria agradecer, né? Acho que foi uma conversa super legal. Um papo, assim, super de qualidade, extraído. Foi bem, bem interessante. E eu queria aproveitar aqui para falar um pouco, especialmente sobre segurança, né? Como eu falei, assim, algo que me motiva muito nesse mercado de Web3 é saber que a gente está nesse momento de educar as pessoas. Eu acho que o principal ponto aqui é tornar a sociedade um pouco mais justa, um pouco mais inclusiva. Então, acho que faz todo sentido a gente ter essas discussões, as pessoas ouvirem, as pessoas aprenderem mais sobre isso, para que o futuro seja melhor do que o presente, né? Para a gente evoluir até como as nossas interações acontecem nesse ambiente digital, que é o que vai acontecer. E aproveitando aqui para esse espaço, eu acho que o Juliano, assim, super, super tranquilo, super legal, nesse convite desse podcast, eu gostei muito de participar. E a Bitso acho que agradece, né? Acho que a gente precisa de mais espaços como esse para falar sobre a Web3 e educar as pessoas. Qual que é a missão da Bitso, Yuri? A missão é tornar cripto útil, Juliano. Essa é a missão da Bitso. E assim, eu nunca me imaginei trabalhando numa exchange, porque eu vim da área... É uma baita missão, aliás, porque muitas vezes a gente vê no dia a dia, Exato. Né, a cripto sendo só um tema, não a ferramenta, né, de utilidade, né? E acho que é muito legal isso mesmo. Cara, e assim, como eu falei, eu nunca me vi trabalhando numa exchange e quando surgiu essa oportunidade, eu falei, por que não? Né? E foi uma surpresa muito feliz na minha vida. Acho que faz todo sentido eu ter começado aqui com a Bitso, tá construindo esse caminho com a Bitso. Muito preocupado com segurança, em trazer essas pessoas, em abordar essas pessoas nesse primeiro momento. Então, acho que faz todo sentido o que a gente falou aqui hoje. E eu só tenho a agradecer. Tem alguma mensagem, assim, que você possa passar para o pessoal sobre...
para tirar um pouco desse medo do coração das pessoas sobre as exchanges, visto que a gente teve casos das exchanges que o pessoal fica com medo, né? Você teve casos no Canadá, teve casos... Tem uma outra que estoura, né? Ajuda ainda mais a dar um medo. Isso acaba, sabe? Porque eu queria ouvir, assim, de você, tipo, em relação a isso, porque é legal, até para o pessoal se informar mesmo, né? Porque é diferente? Porque como que acontece a comunidade? Boa pergunta. Não, assim, sensacional a pergunta. O que eu posso falar, assim, em relação a Bitso acho que eu nunca vi uma preocupação tão grande com segurança, que foi o tema central, né? Então, eu aprendi muito sobre segurança lá. E acho que isso, para esse cenário que a gente tem hoje, acho que é o valor fundamental para onboardar novas pessoas nesse mundo. Então, quando a gente fala... É o que as pessoas querem sentir, né? Exato. Então, quando você fala de segurança, a Bitso ela não alavanca o capital das pessoas. Então, você não tem ali o que outras exchanges fazem, né? Muito como os bancos fazem, elas usam capital de outras pessoas para emprestar, para se alavancar, para fazer outros ativos, outras coisas. E a Bitso a gente não faz isso. Então, o capital a gente tem esse cuidado. O cuidado com o dinheiro de verdade que está ali dentro. Que está ali dos clientes. A gente reconhece que aquele dinheiro não é nosso. Sim, entendeu? Sim. Então, acho que isso é o principal ponto, né? Em relação aos outros, assim, eu acho que eles são importantes, mas eu acho que no momento que a gente vive hoje, que a gente está num período de recessão no mercado de cripto, é a segurança. Eu acho que você podia fazer um dia, Juliano, sugestão, um dia só para falar de cripto no universo dos negócios. Como fazer esse dinheiro rodar. Né? Então, tanto para quem vai investir, como no meu universo empresarial, como fazer negócios com cripto. Né? Então, eu vou vender um vinho, você paga em cripto? Como que isso pode acontecer? Fica aqui uma sugestão para você poder abordar e é legal, assunto. jogo de volta para a comunidade aqui, o pessoal que está assistindo, a gente está acompanhando, se quiser falar também sobre que temas vocês querem ouvir também, né? O que você achou do nosso podcast, desse bate-papo, né? E eu queria pegar até o gancho da Sofia sobre a questão da alma e da nossa conexão, né? Até para encerrar aqui com chave de ouro. Eu acho que essa coisa da conexão, ela realmente é muito importante. O fato de a gente estar aqui reunido numa mesa, que a confraria é para isso, é um bate-papo, é um comer e beber, é uma coisa descontraída que precisa. Eu vejo tanto podcast aí tão engessado, né? Não é um negócio? Não, agora é sua vez de falar. 30 segundos pra você falar. Tem o reloginho. Tem um alarmezinho, né? Parece. Não. Eu acho que essa conexão real aqui é o mais importante. Eu acho que assim, as pessoas que estão ouvindo a gente, vocês que estão... E mundos completamente diferentes, né? Aqui, eu acho que é essa conexão que é o mais importante. Cara, às vezes todo mundo... Se você se junta 4 pessoas que pensam igual, só tem uma ideia que vai sair. Sim. A gente tem aqui pessoas que atendem mundos diferentes. E quando eu olhei, eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou... No meu conhecimento, como é que eu vou... Colaborar com os caras como esse mas isso aqui, isso é uma preocupação, eu vou te dizer que é uma preocupação de todos, tá? Todo mundo que veio aqui sentou nessa mesa. É uma preocupação de todo mundo que chega aqui. Mas quando acaba, dá uma saudade. Vai relaxando, vai gostoso. E aí, quando eu participo do próximo, né? Mais 40 minutos aí, estica um pouco mais. Não dá pra fazer um churrasco infelizmente, aqui? a gente tem tempo e aí é complicado. Mas por mim, a gente ficava 2, 3, 4, 5, 10 horas aqui. Dá trabalho pra editar, participando. Não, e a gente normalmente dá pouco trabalho, até porque a gente pega uns highlights aqui que são... E se você for ver, o bate-papo foi fluido. Sim. Nem parece que foi 1 hora. Não. Já passou 1 hora, né? Mais de 1 hora. Olha só. Mais de 1 hora. Bom, pessoal, muito obrigado a presença de todos. A descrição, a bio e os contatos de todos estão aqui nos comentários, tá? Vocês podem encontrar. Facinho o acesso de todos. Então vocês olhem, vejam, são pessoas incríveis, vocês precisam acompanhar. Muito obrigado ao Yuri, a Bitso, Sofia, Ebra Work, Geraldi, o pessoal do Sebrae e tal. Manda um abraço, a galera do coração também. Ajuda empresários do Brasil inteiro. Espero que vocês continuem acompanhando Confraria Web3 Wine and Talks. Vejo você no próximo episódio. Valeu!